Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio, seja bem-vindo ao canal Sérgio Informa Oficial. Esse canal a gente fala sobre investimentos, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, ações, títulos públicos e por aí vai. Mas a gente costuma falar mais sobre ações, eu costumo apresentar a empresa e depois fazer uma análise, fazer uma simulação, melhor dizendo, uma simulação investindo nessa empresa. Então eu costumo fazer simulações de 5 anos, você investindo 100, 300 e 500 reais. Se você tem uma empresa aí que gostaria de ver uma análise, é só passar, deixar aí nos comentários aí que a gente vai fazer o comentário, um saiba mais e uma simulação sobre essa empresa, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre o setor da Odontoprev, né, que cuida dos dentes, essas coisas assim. Serviços médicos, hospitalares, análise, diagnósticos. Esse é o setor que a Odontoprev está embutida. Bom, ela abriu capital em 2006. Para começar, na América Latina, ela é líder nesse setor. Ela é a maior operadora do setor de saúde do Brasil. Ela tem mais de 7 milhões de clientes. Ela foi fundada lá em 1987. E quem foi que fundou ela? Foi exatamente os profissionais do setor da odontologia. Então, se hoje tem os celulares, as câmeras de alta resolução e que está todo mundo embutido nas redes sociais, então todo mundo quer ter um dente legal, uma imagem legal. Então, quanto mais pessoas procurando dentista, para a Odontoprev é melhor. Bom, e quem são os acionistas da empresa, né? A gente precisa saber. Bom, tem uma empresa, e quem são os acionistas? Porque para a gente colocar um dinheiro em uma empresa, seria interessante a gente saber 100% da empresa, 80% da empresa está na mão das pessoas que compram ações, na minha mão, na sua mão, na mão de algum fundo. E quem são esses fundos? Né? Quem são essas empresas? Se ela tem, só um exemplo, se ela tem 20% na tesouraria, se ela é dona de 20% dessa empresa, das ações dessa empresa, o restante está na mão de quem? Então é bom a gente saber essas coisas assim. Bom, 50,01% das ações da Odontoprev está na mão do Bradesco. O ticker dessa ação é ODPV3. 50,01% está na mão do Bradesco, com os administradores tem 0,24%, na tesouraria 0,17%, na Gênesis Investimentos tem 5,019%. E em circulação, que é na minha mão, na sua mão, na mão de muita gente, na minha mão não, porque eu não tenho ações dessa empresa. Mas ela é uma empresa interessante para a gente poder fazer uma análise. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, de venda, para manter, nada disso. É só para que você possa entender um pouquinho mais. Se você não tem essa empresa, ou se você tem e faz tempo que você não se atualiza sobre ela, então é só para isso só. Tá? Em circulação são 44,57%. Mas para nós interessa o crescimento dela, interessa uma coisa também bem interessante, que são os dividendos. Porque se a gente está começando a montar uma carteira nova, né? Então para nós o interessante é receber um dividendo para que a gente possa reaplicar esses dividendos. Às vezes as pessoas não entendem como é que funciona as ações. As ações, elas servem para crescimento, como tem algumas ações tipo VEG, a Sinqia, ações para crescimento, como tem ações também para pagar dividendos. Para quem segue um tag along, para quem segue o esquema hold, que seria comprar ações por longo prazo, seria mais interessante são essas empresas de dividendos. Por quê? Quando que você hoje compra R$1.000 em ações, tem ações que pagam dividendos mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais. Então, um exemplo, você pega uma ação que vai pagar, tipo ação de banco, ela vai te pagar um dividendo todo mês. Você pega um fundo imobiliário que vai te pagar os dividendos das cotas ali, os rendimentos ali todo mês. É ótimo. Você pega R$1.000 hoje, amanhã você vai ganhar 50 centavos, vai ganhar R$1, vai ganhar R$2, que seja.
já vai somar com o outro dinheiro que você for colocar para comprar as ações. Nas nossas simulações eu faço bastante eu explico bastante sobre os dividendos, para você ver como que ajuda muito na compra de ações. É interessante também as ações de crescimento, porque hoje você compra R$ 1.000 em ações, pode ser que no final do ano ela subiu 30%, pode ser, não quer dizer que vai ser, tá bom? Então vamos lá, olha só, a Odontoprev em 2014 ela pagou 40 centavos por cada ação de dividendo, em 2017 ela pagou 52 centavos, 2019 23 centavos e 2020 ela pagou até agora 35 centavos. A cotação atual dela, olha só, a cotação dela dia 28/10 estava em R$ 13,08. Hoje é dia 14/12/2020, está custando R$ 13,67. Se a gente tivesse comprado uma quantidade boa lá hoje, teria ganhado uns centavinhos aí que, dependendo da quantidade de ações, seria bem interessante. Bom, nas últimas 52 semanas, ela teve uma mínima de 11,92, que ela custou R$ 11,92, e uma máxima de 17,95, quase R$ 18. Se ela está em 13,67 e se ela chegar a 18, é um lucrozinho interessante pra caramba. O dividendo dela hoje é 3,72, 3% e 72, 3,72%, melhor dizendo. A valorização nos últimos 12 meses é negativa, em 12,68%. Aí a gente fala, caramba, então eu tô perdendo pra caramba, porque eu comprei uma ação dessa aí e eu tô perdendo esse valor, tô perdendo 12%, não é uma empresa boa. Mas você tem que olhar os fundamentos da empresa, o que aconteceu, por que ela caiu? Caiu por conta da pandemia, por conta dessa crise que a gente está passando agora. Se ela voltar a subir tudo isso, então a gente está comprando ações todo mês e a gente percebe, opa, esse mês a ação despencou bastante, isso quer dizer que quando que ela voltar a subir, a gente vai se dar muito bem. E a gente precisa entender quando que uma ação ela caiu sem ter o fundamento, sem nada, né? Por que a ação caiu? Ela caiu porque caiu, né? Faz me lembrar um trecho de um livro que eu li, que ele falava que em 2016, nos Estados Unidos, um dos índices deles, o S&P 500, em janeiro de 2016, ele caiu repentinamente 11%. Mas na sequência, ele subiu e fez uma curva em U. Então quer dizer que ele estava caminhando, desceu e subiu de novo. Então, quem percebeu essa queda, quando que ele caiu 11%, a pessoa que ganhou ali em pouco tempo, a pessoa que comprou ali na queda de 11%, em pouco tempo, quanto que ela não ganhou? Ganhou uma quantidade razoável. Por isso que é bom a gente ter uma reservazinha para a gente, quando que tiver uma oportunidade, uma chance dessa, a gente aproveitar. Mas também, por outro lado, a gente precisa entender por que caiu. Será que a empresa perdeu os fundamentos? Será que ela já não vale mais a pena? Será que não vale mais a pena a gente comprar essa ação? Será que vale a pena a gente se desfazer? Muitas das vezes, alguma notícia que a gente encontra por aí, a gente acaba se desesperando. E às vezes é o momento certo para a gente aproveitar, né? E aproveitar e comprar a ação, de repente se desfazer de uma posição que não está muito bom ali. Exatamente nesses momentos que a gente tem que aproveitar essas oportunidades assim, de uma posição que não está muito legal e se desfazer dela e pegar uma outra posição. Mas eu não estou falando que é para vender nada não, tá? É só para você já ir analisando aí. E o que é interessante a gente saber também é que quando você compra uma ação de uma empresa, você não está comprando ali um bilhete de loteria. Por isso que é bom quando você comprar uma ação, você escrever por que é que eu estou comprando essa ação, o que eu espero dela para os próximos anos. Porque às vezes eu falo sobre o Odontoprev e você acha que é bom, você vai lá e compra o Odontoprev. Outra pessoa vai lá e fala do Santander, você compra o Santander e vende o Odontoprev. A outra pessoa fala que a Cielo, que é boa de verdade, que ela vai disparar, e você compra a Cielo, daqui a pouco a Cielo cai e a outra pessoa fala, não, bom mesmo é a Oi. Aí você vai lá na Oi. Então o seu dinheiro, você comprou R$1.000, perdeu 200, depois perdeu mais 200, daqui a pouco você está sem dinheiro nenhum.
E aí a pessoa fala, bom, na Bolsa de Valores tem o esperto que ganha e tem aquele que perde. Mas não funciona bem assim. Perde aquele que se desespera ou aquele que precisa se desfazer da ação no momento errado. Bom, voltando aqui para o Doutor Prev, o tag along da empresa é de 100%. O que é o tag along? O tag along é a garantia que dá para nós, acionistas minoritários, tá? É o direito e a garantia que a gente tem de deixar a sociedade, de deixar você pegar o valor que você comprou a ação. Hoje ela está sendo negociada a R$20, então ela te dá o direito de você hoje vender essa ação pelo valor que está. Tá? Se a administração, o controle dessa empresa passar para as mãos de um outro investidor. Então, um exemplo, você comprou o Banco Itaú. Vou voltar para essa aqui. Você comprou a do Autoprev. R$20, por exemplo. Você comprou hoje R$20, amanhã a ação está R$20 também, não subiu nada e nem caiu. Aí é informado que o valor o controle da empresa vai passar para outro acionista. Então você pode se desfazer ainda do valor daquela empresa. Ela vai te garantir o valor que você está com ele em mãos, o valor da ação. Ele vai te garantir 100%. Não é 80%, não é 70%, não é 30%. Bom, você comprou a R$20, agora você vai vender a 18%, você vai vender a 10%. Não. Isso aí é interessante a gente olhar o tag along, saber o que significa, como que funciona o tag along. É mais ou menos isso que eu passei para vocês. É só para poder ter uma dica, uma ideia aí do que é, tá bom? Bom, a liquidez média diária. O que é a liquidez média diária? Às vezes a gente fala aqui, liquidez média diária. O que é a liquidez? Ela é líquido, que nem água, eu todo despejei aqui? Não, a liquidez é assim. O exemplo, você tem uma casa, você coloca ela para vender, demora 1 ano, 2 anos. Então, a liquidez para você vender uma casa é muito demorada, é muito grande. A liquidez para você vender um pão na padaria, pô, é rapidinho. Um vem, se o pão for bom, é claro. Então, um chega, o outro compra, o outro também compra, então acaba rapidinho. E nas ações, ela negocia em média, aproximadamente 26 milhões por dia. Então, isso é a liquidez. É quanto que ela negocia durante o dia. E o PL? O PL da empresa é de 21,91. Agora, o que é o PL? O PL é bem interessante, né? A gente saber o que é PL. É a razão entre o preço da ação, equivalente ao valor de mercado, dividido pelo número de ações emitidas. Então, a gente pega quanto que é o valor de mercado de uma ação. Então, você pega o VPA e divide pelo número de ações da empresa. Então, você vai ter mais ou menos aí o valor que vale, o valor que é o PL. É meio complicado de explicar aqui, é bem fácil, mas é meio complicado. Então, o PL significa mais ou menos em anos, a quantidade de tempo que você vai demorar para recuperar aquele valor que você ganhou. Entendeu? Então, o exemplo, você vê lá uma empresa com PL de R$5. Isso não quer dizer que é exatamente aquilo. Então, porque a ação ela varia, ela pode subir, ela pode cair, ela pode pagar um dividendo legal. Então, ela pode segurar os dividendos, que nem os bancos obrigatoriamente estão fazendo aqui agora, no meio dessa crise. Então, o PL significa mais ou menos a quantidade de tempo que você vai recuperar aquele valor inicial que você aportou. Tudo bem? E o VPA? O VPA é o valor por ação. Mais ou menos, é para que a gente possa entender mais ou menos, são essas dicas assim, são esses linguajar que a gente usa para que a gente possa entender de uma maneira bem simples. O VPA é de 2,29. É o valor que o mercado está disposto a pagar em cada ação. Não significa que a gente, eu quero pagar 2,29, então quer dizer que obrigatoriamente vai vender. Não funciona bem assim. Se a gente pegar muitas empresas americanas, que nem a Apple, que nem o Walmart, são empresas que estão no coração dos americanos. Então, ela pode custar 10 dólares, mas ela está sendo negociada a 300 dólares. Então, essa diferença aqui é porque o pessoal confia, o pessoal quer, o pessoal gosta dessa empresa, entendeu?
E o LPA? O LPA é 0,60. O que significa o LPA? De uma maneira bem simples aqui. É um indicador se a empresa é ou não lucrativo. Se você vê lá um LPA negativo, nem em todos os casos, tá? A gente precisa entender bem a empresa. Mas se a gente vê um LPA negativo, é bem certo que a empresa está com uma margem de lucro bem baixa. Ou então está levando prejuízo. Alguma coisa dessa daí está acontecendo. E o ROI? O ROI dessa empresa é de 26,02%. Se tudo que eu estou falando aqui está ficando muito difícil para você, nos próximos vídeos eu vou explicando melhor cada um. Eu sempre vou explicando um por um. Hoje eu resolvi explicar um pouquinho mais detalhado, porque já faz alguns dias que eu estou sem fazer vídeo. É porque eu estava calculando alguns algoritmos e também umas porcentagens, umas probabilidades, umas coisas dessas daí, uns negócios que eu gosto de fazer aqui, umas estatísticas. Então por isso que eu fiquei meio sem tempo para poder fazer, para colocar um vídeo aqui, tá bom? Então o ROI é de 26,02%. O que é o ROI? É a capacidade que uma empresa tem em agregar valor para ela mesma utilizando os seus próprios recursos. Então você tem a padaria. A padaria, supondo que a padaria ela tem o faturamento ali de 10 mil reais e ela tem as condições dela, ela mesma, com o valor que ela está ganhando, dela aumentar, dela expandir, dela crescer, ela abrir uma outra filial, abrir em uma outra cidade uma outra padaria, abrir na rua seguinte uma outra padaria. Então funciona mais assim. Essa é uma maneira bem simples que eu estou explicando para vocês, porque eu gostaria que as pessoas bem humildes, as pessoas mais simples, investissem também, para que... É por isso que eu faço a simulação a partir de 100 reais, porque quase todo mundo tem a capacidade de investir com 100 reais, tá bom? Se você gostar desse vídeo aí, se dá um like, compartilha aí, se inscreva no canal. E o ROA? O ROA é um indicador de rentabilidade, calcula a capacidade que uma empresa tem de gerar lucro a partir dos ativos. Tudo bem? Então se você tem o ROA acima de 10, 11, 12, 13, 14, que nem o caso dela aqui, 16,08%, significa que é uma empresa interessante aí. E o ROI que é de 24,78%. Tudo isso que eu falei para vocês aqui é para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o investimento nessa empresa aqui. Tá? Eu não quis entrar muito nos assuntos de quantos clientes tem, de quanto que ela ganha, porque muita coisa dessa daí para nós não significa muito. Significa. É bem interessante. Mas para nós aqui, se você gostou dessa empresa aqui, você faz um estudo mais aprofundado nela, para que você possa entender se o que ela está ganhando. Porque às vezes eu posso falar aqui, bom, essa empresa aqui ganhou 1 bilhão esse ano. Caramba! Essa empresa aqui ganhou 1 bilhão e a outra empresa lá ganhou só 500 milhões. Então, essa empresa aqui está muito lucrativa. Muitas das vezes, essa empresa tem 4 vezes o número de ações que a outra empresa que só faturou 500 milhões tem. A outra empresa com 500 milhões, ela distribui mais dividendos e tem mais chance de crescer do que uma empresa como de 2 bilhões lá de faturamento. Então, é bem interessante a gente prestar atenção nisso daí. Então, é o passo a passo aqui, tá? Não é sempre... É o passo a passo que a gente vai entender. Não adianta muita coisa de uma vez só e não entender nada. E o ROIC dessa empresa, como eu já falei, de 24,78, é uma empresa que vale a pena você estar estudando. Meus amigos, se você deixou o seu like, eu já te agradeço. Se você também não deixou, eu te agradeço da mesma maneira. Um abraço, fica com Deus e logo logo tem a simulação dessa empresa aqui. Sei que você vai gostar. E se tem alguma empresa que você queira que eu faça a simulação, coloca aí que uma hora chega ela. Um abraço, fica com Deus. Deus abençoe.